Vocês lembraram 2000, né? Tem esse Corinthians entalado na garganta do Vasco, né? Pela final de 2000, pelas quartas de final da Libertadores de 2012 também, do Diego Souza semifinal da com Copa do Brasil em 95, semifinal da Copa do Brasil em 2009. Decidiram o brasileiro em 2011, né? Sim, também. são vários confrontos aí que colocam o Corinthians em vantagem. Sobre quantidade de torcedores, eu vou voltar para uma questão de ingresso que a gente vinha falando. Porque houve também muita polêmica ontem em relação a torcedores que não conseguiam comprar ingressos. Tá? Primeiro, como que ficou a divisão de carga? O Corinthians tentou propôs ali uma questão de divisão proporcional. Inicialmente, o Vasco ofereceu uma carga de 3 mil ingressos para o Corinthians tentou chegar aos 5 mil, fechou em 4. 4 mil ingressos para o torcedor de volta. Só que ontem, torcedores do rating mais alto do fiel torcedor, que tem 120 pontos, não estavam conseguindo comprar os seus ingressos. E isso ficou muito forte nas redes sociais. Aí ligaram por aqueles caras que você derrubou agora há pouco. E aí eu apurei como que ficou a divisão de cargas de ingresso, tá, para o jogo. Desses 4 mil ingressos, 3 mil a 3.100 foram destinados aos torcedores uniformizados. Para os organizados que geralmente têm essa carga maior em jogos fora. E é a lógica do visitante, vai só o batalhão de choque. Só que o que tem deixado o pessoal mais revoltado, 120 ingressos destinados a conselheiros, mais 50, 60 para com sócios do clube. Então, claro, tem conselheiro que vai lá pro jogo, mas vamos colocar num universo de 300 conselheiros, cara, grande minoria vai em todos os jogos. E aí o cara teve mais prioridade do que o fiel torcedor. Existe uma espécie de, vou dizer programa paralelo, mas uma ação que o clube tem feito, isso já há alguns meses, de fazer uma lista dos torcedores mais frequentes, dos fiéis torcedores mais frequentes em jogos fora. Os fiéis mais fiéis. Sim. Nos jogos fora. E aí tem uma lista, eles chamam de programa Fiel Jogo Fora, mas assim, não é oficial, tá? É uma coisa que é concentrada, organizada internamente, isso tem gerado até algum tipo de nariz torcido dentro do clube. E aí no final, sabe quantos ingressos foram pro jogo? Dos fiéis mais fiéis? Não, do fiel torcedor, ainda não do fiel torcedor. Mas para o jogo, ingresso de visitante foi colocado no programa Fiel Torcedor? 45. Caramba, que loucura. E aí, né, torcedor que quer ir no jogo fica em segundo plano, né? Mas agora, isso é uma coisa que a gente sabe que acontece o tempo inteiro. Porque quem vai no jogo visitante é batalhão de choque. Lázaro, para a gente fechar Corinthians hoje, tem uma questão do Corinthians antecipou pagamentos aos jogadores, né? Então, eles vão ter um gás aí a mais para essa grande final. Pagamentos de direitos de imagem antes da decisão, antes mesmo do jogo contra o Cruzeiro, né? Isso, antes do jogo contra o Cruzeiro. Quando eu falei com algumas pessoas dentro do clube, eles falaram assim, não, mas isso é uma prática que toda vez que está sobrando uma gordura, o Osmar, ele já antecipa o pagamento, mas é claro que antes de jogos decisivos né? Caio faz-me rir é importante ali para tentar dar uma motivação a mais, um motivador a mais para os jogadores. O Corinthians, o direito de imagem dos jogadores geralmente são pagos no dia 20, hoje é dia 19, o dinheiro já caiu na semana retrasada, passada para retrasada. Só que, em paralelo, tá? Isso é o que eles internamente falam, que isso é um sinal que o Osmar quer deixar sempre claro em ações práticas para os jogadores, que, olha, a gente entende que a situação está difícil financeiramente, mas estamos priorizando os pagamentos de vocês. Só que, em paralelo, o Corinthians ficou devendo a primeira parcela de 13º, atrasou a primeira parcela de 13º para funcionários do administrativo. Então, hoje, o sinal é claro internamente que a prioridade da gestão é pagar os jogadores. Ainda assim, tá, e houve, desde que o Osmar chegou, um processo de tentar reduzir ao máximo as dívidas que o Corinthians tinha com os jogadores. O Corinthians devia 4 meses de direito de imagem, não deve mais nenhum. O Corinthians chegou a dever premiações de Campeonato Paulista, bicho das últimas rodadas do Brasileirão do ano passado. O Corinthians veio pagar só no meio desse ano. Só que o Corinthians ainda deve a premiação das classificações das quartas de final contra o Atlético Paranaense e da semifinal contra o Cruzeiro para os jogadores.